Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem e hoje estamos retornando para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, através de uma reflexão de outra lei moral, sendo que a lei da liberdade já foi abordada pelo William na outra palestra. Hoje nós vamos estudar a lei da conservação, né? Essas leis morais, só para a gente relembrar, são leis que regem o nosso universo. São leis eternas, são leis imutáveis, que nos ajudam a progredir e a evoluir como espírito. Então, agora nós vamos estudar a lei da conservação. O que é a lei da conservação? A lei da conservação é uma lei natural que obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Sem saúde, não há trabalho. Então, ela tem como objetivo o chamado à vida, o chamado a se conservar, a se preservar, né? Para que possamos ficar nesse plano o maior tempo possível, né? E da melhor maneira possível. Essa lei, ela está estruturada no instinto da conservação. O instinto da conservação é uma lei natural, pois a vida material é necessária para o aperfeiçoamento moral do espírito. É também natural o desejo do bem-estar e do progresso material, mas com o objetivo do progresso individual e coletivo. Esse instinto, todos os seres, todas as criaturas nascem com esse instinto. Alguns de uma forma racional, como nós, humanos, outros com uma forma mais mecânica, como os animais. Esse instinto protege dos predadores, nos ensinam a caçar, né, para prover a seu sustento. E em nós, esse instinto nos protege, nos dá força em momentos difíceis, né, de superar esses momentos difíceis, de passar por situações desgastantes da melhor forma possível. Então, esse progresso individual é necessário, desde que esse progresso seja em prol do todo, em prol do coletivo, né? Então, quanto aos meios de conservação, Deus nos dá essa regra de nós conservar o nosso corpo através de sustento dos alimentos, através de nos preservar de situações, né, sentimentos, e Ele provém todos esses meios necessários. A terra nos provém os alimentos que vêm do solo, né, a água, tudo Deus dá esses meios para a gente realizar essa conservação do corpo. Muitas vezes a gente pensa que, mas eu não consigo, eu passo fome, eu não consigo ter o alimento na minha mesa, mas não é Deus que quer que você passe isso. Muitas vezes o homem, no orgulho, na vaidade, quer adquirir mais, tendo uma abundância que não é necessária. E que esquece que o que lhe sobra falta para o irmão. E isso é visto frequentemente. Também as pessoas que já vêm com essas privações determinadas pelo seu plano reencarnatório, que deverão passar por essas situações, né? E através desse instinto, através dessa procura pela vida, é que eles vão passar da melhor forma possível. É através da paciência, é através da resignação e de viver e aprender. Não desistir da vida, entender que a vida é um bem precioso, e se lhe faltam meios, é porque
é necessário essa privação para que ele aprenda alguma coisa que ele precisa aprender nessa caminhada, né? Então, como antes foi dito, a natureza provém o sustento. Então, esses meios são dados por Deus. O homem, às vezes, egoísta, é que destrói, é que desvirtua e é quem transforma esses meios em meios para poucos. E não a questão de divisão para todos. Também a busca pelo nosso bem-estar é algo que devemos lembrar, que a gente precisa estar bem, o nosso corpo físico bem, né? A saúde, a procura por um tratamento, a procura por esportes, por uma vida saudável, para que possamos passar mais tempo nessa vida terrena. Também, com toda essa procura, muitas vezes aparecem as tentações, né? As tentações que já mexem com o orgulho, que já mexem com a vaidade, que façam que o homem, em vez de ter o uso das coisas, ele cometa as coisas em excesso, abusando dos bens que são dados. A gente pode observar isso até numa questão de alimentação. Eu, muitas vezes, tenho muitos alimentos. E se eu usasse um pouco menos e já me saciasse, eu poderia sim ajudar um irmão que não tem. Então é esse chamado que Deus nos faz, para que a gente olhe para um irmão, que a gente busque, que a gente tenha progresso, que a gente fique bem, seguro, que a gente vá atrás das nossas aspirações materiais, né? Sempre na quantidade que nos basta, mas que fique atento aos prazeres que são oferecidos nessa busca, aos excessos que são cometidos nessa busca, né? Ao olhar para o outro nesse processo, para que a gente consiga estar bem conosco, estar bem progredindo, evoluindo, trabalhando, porque é com o nosso corpo saudável que a gente consegue fazer o trabalho que é necessário aqui nesse plano, que a gente busque sim os nossos bens materiais para nossa satisfação, mas que sempre fique atento aos excessos, às tentações, porque os excessos são prejudiciais. Então, como é que eu vou entender o que eu estou usando, o que eu estou abusando? Né? O uso te traz felicidade, te traz alegria, te traz a consciência tranquila. Os excessos lhe causam mal-estar, lhe causam doenças, lhe causam prejuízo de ordem moral, de ordem física, né? Tudo que é usado em excesso, tudo que é demais, prejudica a nossa evolução, a nossa caminhada terrena, né? Então, para atentar que muitas vezes, quando eu tenho muito, tem um irmão que não tem nada. E essa doação também é um chamado de Deus para que a gente entenda o nosso uso, o que a gente precisa de verdade e o que é supérfluo. Muitas vezes queremos arrecadar coisas, quanto mais coisas, melhor. Muitas vezes eu amparo a minha personalidade, o meu caráter em cima do que eu tenho. E nós sabemos que isso leva ao orgulho, leva à vaidade, leva ao detrimento do outro ser, né, do nosso irmão que está do nosso lado. Então, eu chamo vocês a uma reflexão. O que realmente eu preciso? O que realmente eu preciso na minha vida?
né? Usar esse instinto de conservação através de um bom senso, através do pensamento. Em mim, sim, na minha busca, na minha satisfação, mas também no outro, como nosso irmão. É um progresso individual nosso através do progresso coletivo. E isso muitas vezes nos é ensinado, que a gente precisa ver como um todo, não somente nós. Mesmo nessa lei que nos chama a cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso bem-estar, tudo isso é válido quando a gente pensa também no coletivo, né? E isso é um exemplo que eu posso trazer para vocês mais claro possível, que é hoje nesta pandemia, né, que a gente está vivendo. Quantas vezes eu penso, mas eu tô bem, eu tenho plano de saúde, eu não tô sentindo nada, eu acho que eu posso, como é que eu vou falar, fazer as coisas, mas esqueço do meu irmão que passa por mim nos dias, do meu irmão que vai lá e fica no hospital, porque de mim, eu não cuido de mim, e nessa consciência não me atinge, e a falta disso atinge o meu irmão. Então é a empatia, o cuidar de si para cuidar do outro, o estar bem na quantidade certa para poder cuidar do outro. Então eu peço que vocês pensem nessa questão da pandemia, nem só do cuidar. O que eu tenho de sobra que está faltando ao outro? Né? Às vezes as pessoas perdem emprego. E o que eu tenho que eu posso colaborar para essas pessoas se conservarem? Às vezes é uma palavra, às vezes é um alimento, uma roupa, né? Então vamos pensar nisso também. E vamos nos cuidar, nos proteger, nesse momento principalmente, cuidar de si, cuidar da nossa família e também não esquecer de olhar para fora, para olhar para outras pessoas, né? Esse foi uma reflexão. Se a gente for ficar conversando, a gente vai ficar conversando muito tempo. Mas eu peço que vocês pensem, reflitam sobre tudo isso. Eu agradeço a atenção, sinto saudade de todos que frequentemente estavam comigo, do abraço, das palavras, mas sei que em breve a gente vai estar junto novamente. Um abraço, fiquem com Deus e se protejam e se conservem.